Imagine a seguinte situação. É de madrugada e você ainda está acordado. A cidade inteira está silenciosa e você mora sozinho. Você vai até a cozinha tomar um último copo de água e quando desliga as luzes, o seu coração dispara. A sua respiração começa a ficar ofegante. Está tudo escuro e você não vê nada. Então você começa a correr até o seu quarto. Quando você finalmente chega nele, você pensa, ufa, ainda bem que nenhum monstro me pegou hoje. Ah, e eu esqueci de comentar que nessa história você tem 35 anos de idade. O medo é uma das várias emoções humanas, mas na verdade ele não é algo exclusivo aos seres humanos. Diversos outros animais também demonstram o que nós conhecemos como medo. Alguns exemplos são cachorros, ratos e peixes. Como o medo é uma emoção, ele precisa ser induzido por algo, que nós chamamos de estímulo. Esse estímulo geralmente é a percepção de perigo ou ameaça. E a nossa resposta a esse estímulo, que nós chamamos de medo, causa desde mudanças nos nossos comportamentos, como quando começamos a correr ou congelamos onde estamos, até mudanças fisiológicas, como respiração rápida ou mudanças na circulação sanguínea para favorecer os nossos músculos que utilizaremos para correr ou lutar contra o que avaliamos como ameaça. A história que os seres humanos têm com o medo parece ser antiga, bem anterior aos próprios seres humanos, na verdade. A habilidade de sentir medo é extremamente positiva para o indivíduo e, consequentemente, para uma espécie. Pense no seguinte: duas zebras estão cavalgando livremente em um campo aberto quando, no horizonte, elas avistam um leão. O coração da primeira zebra dispara. O sangue começa a ser realocado para os seus músculos. Sem nem pensar, ela dá meia volta e cavalga ainda mais rápido para a direção oposta. A segunda zebra não se importa e continua a cavalgar na direção em que estava indo. Alguns minutos depois, ela vira uma presa fácil para o leão que estava faminto. A habilidade de sentir medo é o que faz animais evitarem situações que poderiam colocá-los em risco, como um predador no horizonte, uma tempestade no céu ou um barulho extremamente alto que parece estar próximo. Em seres humanos, alguns medos parecem nascer com a gente, como por exemplo o medo de escuro. Ele é bastante comum em crianças e geralmente vai diminuindo com a idade. A origem do medo do escuro provavelmente remonta às épocas em que seres humanos eram mais vulneráveis no período noturno. Sentir medo do escuro quando você está andando em uma floresta no meio da noite deixa você em um constante estado de alerta, pronto para lutar ou fugir no encontro com qualquer predador ou perigo. Dessa maneira, você está sempre preparado e isso aumenta suas chances de sobrevivência. O mais interessante é que o medo do escuro, por exemplo, é essencialmente um medo do desconhecido. Nós não sabemos o que pode estar onde nós não conseguimos enxergar. Então o nosso cérebro faz a gentil tarefa de completar com o que geralmente é a pior coisa possível. Mas nós não precisamos nascer com todos os medos que nós vamos ter ao longo da vida. Seres humanos também têm a capacidade de aprender medos. Se você coloca um bebê recém-nascido em um avião, ele provavelmente vai ter o melhor dia da vida dele. Mas se você coloca um adulto que passou a vida inteira vendo documentários e vídeos sobre acidentes aéreos, esse é um medo que agora está no radar dele, e provavelmente a experiência de voar não vai ser tão agradável. Existe um experimento bastante controverso que foi feito em 1920 e que com certeza não passaria nos conselhos de ética de hoje em dia. Mas as pessoas não pareciam se importar muito com ética em 1920. Esse experimento é conhecido como o experimento do pequeno Albert. Alguns medos são inatos, ou seja, nascemos com eles, como o medo do escuro que eu falei agora há pouco. Outro medo inato é o medo que barulhos altos e perto de nós podem causar. A ideia por trás do experimento era entender se era possível condicionar medo em pessoas, ou seja, se era possível desenvolvermos novos medos após nascermos. Para testar isso, os psicólogos escolheram um bebê de 9 meses que foi apelidado de Albert. Na primeira parte do experimento, eles colocaram o pequeno Albert perto de coisas como um rato branco, um coelho, um cachorro, um macaco, máscaras com ou sem cabelo, algodão, lã, jornais pegando fogo e diversos outros objetos. Como esperado, o pequeno Albert não demonstrou nenhum medo a nenhuma dessas coisas. Então eles começaram os testes. Dessa vez, eles deram um rato branco para o Albert brincar. Depois de algum tempo, toda vez que o Albert tocava no rato, eles batiam o martelo em uma barra de ferro para fazer um barulho extremamente alto. A resposta natural de bebês para estímulos como sons extremamente altos é, como vocês bem podem esperar, chorar e demonstrar medo. Só que um detalhe muito importante: a reação de medo que o Albert mostrou não foi ao rato branco, e sim ao som. Então eles continuaram repetindo o processo. O rato branco era dado ao Albert e toda vez que ele tocava no rato, os psicólogos faziam um som alto batendo o martelo na barra de ferro. Até chegar ao ponto em que o barulho nem era mais necessário. Ao ver o rato branco, o Albert já começava a chorar e engatinhar para longe.
Isso aconteceu porque o pequeno Albert associou o rato, que inicialmente era um estímulo neutro, ou seja, que não dá medo, ao som, que é um estímulo que desencadeia medo. Como resultado, a resposta emocional de medo, que antes era do som, foi condicionada ao rato. E não só ao rato, na verdade. O pequeno Albert começou a demonstrar medo de outros estímulos peludos, como coelhos, cachorros e até uma máscara de Papai Noel que tinha algodão no lugar da barba. O resultado experimental: medos podem ser aprendidos. E eles são diariamente por todos nós. Todo ser humano pode desenvolver naturalmente um novo medo quando exposto a situações assustadoras ou traumáticas. Uma criança que cai de uma árvore pode desenvolver medo de altura. Ou uma criança que de alguma forma se tranca em um armário pode desenvolver medo de lugares fechados. A função do medo é, essencialmente, minimizar ou evitar danos. Um estímulo imediato, como uma cobra embaixo dos nossos pés, nos faz focar a nossa atenção e isso pode salvar as nossas vidas, nos fazendo reagir sem nem pensar cuidadosamente em todas as alternativas. E a área do nosso corpo que parece garantir que nós sintamos essas emoções são as nossas amígdalas. É bom não confundir com as que você tira quando tem uma inflamação. Eu tô falando das do cérebro. Algumas pessoas têm uma condição clínica ou de algum modo danificam as suas amígdalas e isso faz com que uma parte delas não consiga experienciar medo. Isso não é necessariamente debilitante. É possível continuar a viver mesmo com essa condição, só que não sentir medo coloca o indivíduo em situações perigosas que uma pessoa com medo não se colocaria. Tipo ver uma cobra e tentar tocar nela ao invés de sair correndo. Alguns dos nossos medos também são um produto da época em que nós vivemos e dependem do contexto da nossa sociedade. Uma pesquisa feita com alunos do ensino médio nos Estados Unidos poucos anos após o 11 de setembro perguntou quais eram os maiores medos que eles tinham. A resposta que mais apareceu foi o medo de ataques terroristas. Em segundo lugar, aranhas. Se você repetisse esse experimento no alto da Guerra Fria, você provavelmente receberia respostas como medo de bombas nucleares entre as mais votadas. E se você fizesse mais uma vez esse experimento, só que durante a Segunda Guerra Mundial, o medo de guerra ou morte também estaria entre os mais votados. A nossa emoção de medo é um resquício evolutivo que nos ajudou a chegar até onde nós chegamos como civilização. Fazia muito sentido ter medo de escuro na época em que os nossos ancestrais andavam sozinhos à noite em campos abertos. Mas a partir do momento em que começamos a viver em coletivos como sociedade, esse medo começou a perder relevância e começou a dar espaço a outros medos. A ideia de experienciar medo é, como dito antes, que você possa agir com rapidez para desviar de situações que poderiam te colocar em perigo, como um predador que aparece poucos metros à sua frente. Esse é um medo racional, porque existe um perigo real que nós temos que lidar: o predador. Mas seres humanos são mais complexos do que isso. Se nós mantemos um estado de alerta e preocupação, mesmo quando não há um perigo real perto de nós, você tem medo do desconhecido, você fica apreensivo. É como se o seu corpo estivesse 24 horas por dia preparado para combater uma ameaça que você nem sabe se realmente existe. Isso é o chamado medo irracional, e ele pode levar à ansiedade que pode durar bastante tempo. Pessoas que viveram em cenários de guerra ou conflito, por exemplo, podem perceber ameaças e entrar no estado de medo irracional, mesmo quando não há mais uma ameaça direta. Isso é um resquício da nossa evolução. Esse estado de medo constante vira ansiedade, e essa ansiedade tem efeitos fisiológicos bem reais, como problemas cardiovasculares que vêm como uma consequência do constante estresse ao qual o indivíduo está condicionado. Uma das partes que eu mais acho interessantes no estudo dos medos é que eles podem ser desaprendidos ou controlados. Lembram do pequeno Albert? Os psicólogos que realizaram o experimento não tiveram tempo de fazer nenhum procedimento após o experimento para fazer o Albert perder os medos que ele tinha acabado de ganhar. Isso é meio cruel. Mas alguns anos depois, em uma das palestras dadas por Watson, um dos psicólogos que realizou o experimento, uma mulher estava presente. Enquanto Watson descrevia o experimento do pequeno Albert, Mary Culver Jones ficou extremamente interessada em conduzir experimentos para descobrir como eliminar a resposta emocional de medo em crianças. No seu estudo, ela foi apresentada a um menino chamado Peter, que tinha cerca de 2 anos de idade, e possuía um medo de coelhos brancos e objetos peludos bem parecido com o do Albert. Ela conseguiu diminuir o medo que o Peter tinha dos coelhos brancos, expondo ele controladamente ao animal e a outras crianças que não tinham medo dele. Isso é conhecido na psicologia como condicionamento direto. E por ser a primeira psicóloga a descondicionar, ou seja, remover o medo, ela ficou conhecida como a mãe da terapia comportamental. Muitas pesquisas envolvendo respostas emocionais, não só ao medo, foram feitas desde então. Muitas pessoas gostariam de perder completamente todos os seus medos, porque nós geralmente vemos eles como algo ruim.
Mas essencialmente foram os nossos medos que nos afastaram de perigo durante a nossa evolução. Todos nós precisamos ter um pouco de medo para evitar correr riscos desnecessários. Se nós tivermos medo demais, ele vira uma fobia. E isso tem efeitos bastante negativos na nossa vida diária. Se nós tivermos pouco medo, viramos indivíduos que constantemente entram em situações de risco desnecessariamente. Mas se nós tivermos a quantidade ideal de medo, nem muito e nem pouco, apenas o suficiente para reconhecer riscos e controlar as nossas respostas, podemos viver tranquilos com nós mesmos sabendo que, no fim, somos todos humanos e possuímos uma mentalidade complexa, mas ao mesmo tempo incrível. Muito obrigado e até a próxima! Esse vídeo foi feito em conjunto com o Bradesco como celebração pelo Dia das Crianças. Eles lançaram um vídeo muito bonito sobre medo e coragem e eu convido todos vocês a assistirem ele nas redes sociais do Bradesco ou clicando no link que está aqui na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo.